Após 2 dias de reunião, a declaração final da Aliança Militar do Atlântico Norte deixa claro que a aliança crescente entre a Rússia, a China, a Coreia do Norte e também o Irã evidenciam o caráter da guerra global que existe hoje no leste da Europa. Em especial, os principais atores, conforme nós sabemos, a Rússia e a Ucrânia. E a grande discussão da reunião da OTAN, conforme nós observamos ontem e se desdobra hoje, inclusive, tal reunião, é justamente a discussão sobre a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN. Nós temos, inclusive, uma pressão bem importante da Ucrânia para que a Ucrânia faça parte do bloco econômico. Na concepção do Zelensky, se houvesse um convite para a Ucrânia, para que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, a Rússia iria buscar algum caminho de diminuir a intensidade da guerra e até, eventualmente, buscar um cessar-fogo. O que nós podemos observar é que a Ucrânia tem apostado muitas fichas na OTAN, de maneira bem incisiva, de modo até, inclusive, que o Zelensky pede também para que os Estados Unidos os ajudem a fazer parte da Aliança Militar do Atlântico Norte. Eu aproveito mais uma vez, diante da complexidade que é este mundo da geopolítica, para te convidar a fazer parte da nossa comunidade para entender o mundo, a comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Você terá aulas gravadas sobre a geopolítica da Rússia, dos Estados Unidos, da China, do Oriente Médio, enfim. E também aulas ao vivo, onde toda semana nós analisamos ali um dos principais temas da geopolítica da semana. Venha fazer parte, aproveite a nossa promoção de Black Friday. O link está na descrição do nosso vídeo. No caso aí nós temos a fotografia dos ministros dos países que participaram da reunião na OTAN no território de Bruxelas. No caso, hoje é dia 4 de dezembro de 2024. E nós temos aí alguns assuntos importantes, inclusive com a Ucrânia fazendo dois ataques importantes contra o território russo, ataques por meio de drones. É o caso ali da Ucrânia buscando atingir base aérea e também base militar naval da Rússia em duas posições importantes. Seguindo o script, conforme nós sempre aqui observamos, os ataques que a Ucrânia faz contra o território russo, em boa medida, tem a finalidade de atingir infraestrutura, seja geração de energia ou mesmo ainda a infraestrutura militar, tá certo? Ou ainda infraestrutura econômica que é usada na guerra, como é o caso de depósitos de munições, bem como também depósitos de petróleo, refinarias e coisa do gênero, tudo bem? Então, se este vídeo ajuda você a compreender melhor tudo que ocorre no cenário da política da guerra entre Rússia e Ucrânia e outros assuntos, deixa o like e divulgue o nosso conteúdo. Pessoal, então, conforme nós mencionamos, hoje é dia 4 de dezembro de 2024, estamos no último mês do nosso ano, e aqui assunto importante é essa questão da OTAN, mas antes, não é o fronte de guerra. A Ucrânia faz ataques a bases dos Estados Unidos, da Rússia. São dois ataques que foram significativos, porque a Ucrânia passa às vezes 2, 3, 4 dias, até mais, em fazer ataques contra o território russo, que atinja alguma infraestrutura, tá certo? E mais ainda, não é que a Ucrânia não ataca o território russo, corrigindo a minha fala, é que boa parte do ataque que a Ucrânia faz contra a Rússia é defendido pelo sistema de defesa antiaéreo da Rússia, tudo bem? E por isso, portanto, a gente tem que o ataque não tem lá um resultado tão positivo quanto a Ucrânia esperaria. Por sua vez, também, conforme nós sabemos, a Rússia faz ataques todos os dias, utilizando ali centenas de drones contra a Rússia, contra a Ucrânia no caso, e também atacando com mísseis, conforme nós observamos, tudo bem? Repito, todos os dias, basicamente, a Rússia faz ataques pesados contra a Ucrânia, na casa de dezenas, em alguns dias chegam a 100 drones utilizados russos contra a Ucrânia. Claro, a maior parte dos drones ali é o drone Shahid de origem, como fala, iraniana, tá? Mas de qualquer maneira a gente tem aí ataques bem pesados por parte da Rússia contra a Ucrânia, e ao mesmo tempo
os alvos atingidos na Ucrânia, muitas vezes, infelizmente, trazem também as vítimas civis. Entretanto, se não fosse o sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia trabalhando, esses ataques que a Rússia faz contra a Ucrânia resultariam, infelizmente, num número muito maior de vítimas civis e coisas do gênero, não é? Mas, então, o ataque que a Rússia faz à Ucrânia é defendido e vice-versa, tudo bem? Então, por isso que às vezes tem a impressão de que a Ucrânia não fez ataques contra a Rússia, mas faz sim, embora tem que tentar blindar, não, desviar ali da blindagem, isso sim, da defesa antiaérea russa e tal. Nós temos 2 ataques importantes em Ryazan, que fica no norte, e também um ataque feito em Novorossiysk, que fica no sul, tudo bem? Na próxima imagem nós visualizamos aí o mapa que nos mostra justamente onde tais ataques ocorreram, tudo bem? Dentro do território da Rússia. Mais uma vez, um ataque feito aqui nesta região de Ryazan, no oblast lá da Rússia, uma distância bastante considerável, tudo bem? Então a gente percebe claramente aqui a Ucrânia atacando em profundidade no território russo, utilizando, no caso aí, os drones, tá? E no caso, nós temos ainda um outro ataque ucraniano, desta vez aqui mais para o sul, às margens ali do Mar Negro, conforme nós sabemos, nesta direção aqui, ó, onde estou apontando esta seta, vou fazê-la na cor roxa para ficar mais evidente, ok? Nesta direção, a gente tem a Ucrânia fazendo ataques contra o território da base naval, uma região portuária, às margens do Mar Negro da Rússia, enfim, território russo sendo atingido pela Ucrânia, tudo bem? Ao mesmo tempo, a gente observa claramente aí que no fronte de guerra nós temos diversos combates, conflitos, ok? Tentativas de avanço russo, tentativas de defesa, consequentemente, da Ucrânia e, claro, o avanço eventual russo que ocorre nesta região do leste da Ucrânia se dá, sobretudo, com uma perda considerável de material humano, com uma perda bastante importante de não somente material humano, mas também de material técnico, ok? Com tecnologia sendo utilizada na guerra e perdendo aí também, sei lá, armamentos e blindados e coisa do gênero, tudo bem? Então é uma guerra que infelizmente é de desgaste, ok? E com avanços não tão consideráveis como foi lá em 2022, no início da guerra, conforme nós sabemos, tudo bem? E aí nós vemos que os ataques que a Rússia faz contra o território da Ucrânia são gigantes, ok? São imensos, todos os dias nós temos uma onda bastante expressiva de ataque contra o território da Ucrânia por parte da Rússia. Agora, na região de Kherson, tudo bem? Existe uma discussão de que há uma concentração de tropas aqui e de que nós teremos aí uma ofensiva russa na região de Kherson, tudo bem? É algo ainda a ser melhor analisado, mas há essa discussão e há uma preocupação diante de uma ofensiva russa nesta localidade e alguns interpretam de que o fato do governo nos Estados Unidos, ali, o governo de Donald Trump ter chegado ao poder, enfim, e as pretensões do governo Trump de pacificar a região e assim por diante, faz com que a Rússia queira conquistar o maior número possível de território para ter maior condições de barganha, maior condição de, não só barganha, claro, mas também maior a sua extensão territorial conquistada dentro da Ucrânia, para que possa negociar com maior vantagem e coisas do gênero, tudo bem? Então há essa questão importante. Agora, uma declaração importante de Moscou de que, segundo a posição do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ali, o vice-chefe, um acordo entre Rússia e Ucrânia no atual cenário são incompatíveis, ok? A chance desse acordo prosperar é zero. Lembrando que o chefe principal ali das relações exteriores da Rússia é o Sergei Lavrov, tudo bem? Embora há um subchefe ali, cujo nome não me lembro agora, não é? Ribakov, alguma coisa do gênero, tudo bem? Então nós temos uma postura muito clara aí de Moscou de que no atual momento a perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia, infelizmente, beira ao zero,
tá? E é o que nós observamos justamente no front, na guerra e todas as questões geopolíticas. Agora, houve uma outra explosão ainda dentro do território russo, mas na região da Chechênia, e esta explosão não necessariamente associada à Ucrânia, tudo bom? São relatos de explosões, a gente acompanha diversos meios de comunicação aí desse mundo contemporâneo, da globalização, não é? Vídeos, filmagens, fotos de diversas regiões do mundo, inclusive com geolocalização, para termos certeza da região onde ela ocorre, não é aquele evento, certo? Isso é reportado aí nos blogs, nos mapas, enfim, que nós aqui analisamos. E aí, essas explosões que ocorrem na Chechênia, na região de Grozny, não tem certeza do que foi exatamente, mas houve ali explosões. Vamos acompanhar aí, aguardar mais informações sobre este assunto, tá? Agora, no âmbito da OTAN, nós temos a declaração ali da OTAN de que a prioridade é defender infraestrutura, não é? No caso aí da Rússia, né? Da Ucrânia, melhor dizendo, tudo bem? E aqui eu trago até a declaração final da reunião da OTAN, conforme a gente pode visualizar aqui no Instagram, tudo bem? Eu sugiro a vocês que acompanhem, certo? O Instagram do Kremlin, o Instagram do Zelensky, certo? Da OTAN, do Biden, do Blinken, tudo bem? Do Netanyahu, do Ayatollah Khomeini, etc., né? Dos diversos, dos mais variados aí líderes do atual cenário político global, para que nós tenhamos ali uma informação, pelo menos num primeiro, né? Numa primeira voz, digamos, né? Isso é reportado na imprensa depois, de certa maneira. Tudo bem? É claro que se você acompanhar o Instagram, sei lá, do Kremlin e do Zelensky, as visões são diferentes, mas as informações estão ali sobre o mesmo assunto. Aí você tem que entender ali o que é mais próximo da realidade, o que não é só propaganda, enfim, tá certo? No caso aí, a OTAN declara, tá certo, ali para a rede social, portanto, para o público, justamente o resultado da reunião que eu vou analisar com vocês aqui, tá? Tudo que você precisa saber sobre a OTAN, no caso aí, é sobre o encontro de ministros da OTAN, ok? No caso aí, são 32 países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que se reuniram em Bruxelas. O que acontece, né? Os ministros de relações exteriores destes países estiveram presentes para discutir as questões, ok? Então, diz aí, os ministros das relações exteriores da OTAN, aqui, né? NATO, os ministros de relações exteriores da OTAN, concluíram em 2 dias ali, né? Debateram 2 dias de encontro, não é? Justamente o que? Reuniões que abordaram a crescente campanha de ação hostil da Rússia, olha só, de ação hostil da Rússia contra países da OTAN. Então, o Marco Rutte, que é o atual secretário da OTAN, está dizendo que as ações da Rússia não se restringem à Ucrânia, mas as ações da Rússia são contra países da OTAN. A crescente campanha de ações hostis contra os países da OTAN, enfim, não é? E os aliados, portanto, consideram um conjunto de medidas para combater. A gente falou disso aqui ontem, né? Então, os aliados consideram aí medidas para combater, enfim, a sabotagem russa, incluindo aí troca aprimorada de inteligência. Então, uma maior troca de inteligência, mais exercícios militares, com certeza não tá adjetivado assim, mas deve ser isso. Melhor proteção à infraestrutura, e aqui certamente é a infraestrutura da Ucrânia, tudo bem? Então nós temos aí uma OTAN dizendo que vai trabalhar para melhor proteger a infraestrutura crítica, enfim. Crescimento aí, não é? Na defesa cibernética, tudo bem? De maneira mais aprimorada, alguma coisa assim, perfeito? E em ações conjuntas contra a Rússia, ok? E os navios sombra, tudo bem? Não sei exatamente aqui. A exportação de óleos, navios, né? Sombra de exportação de petróleo da Rússia. Uma coisa assim, né, gente? Então, a gente tem que a OTAN está
trazendo uma discussão de que a OTAN tem sentido que a Rússia faz ataques e sabotagens crescentes aos países da OTAN, né? E a OTAN está discutindo medidas contra a Rússia. Então a gente observa uma escalada de guerra de maneira mais aberta, porque havia um apoio da OTAN em relação à Ucrânia, e esse apoio da OTAN em relação à Ucrânia era para a Ucrânia se defender. Enfim, o tom é outro agora. O tom é de que a Rússia está provocando, sabotando o país da OTAN. E os países da OTAN vão buscar medidas em conjunto para melhorar a infraestrutura, proteger, no caso, a infraestrutura, melhorar o sistema de troca de inteligência, de informações, tá? Então, há um agravamento aí da crise na minha observação aqui com vocês, tá bom? E aí vai dizer lá, o secretário-geral, Mark Rutte, disse que trabalharemos juntos com os países da União Europeia. Tudo bem? Então a gente tem aí uma aproximação de maneira mais clara entre as ações da OTAN, tá certo? We work closely together with the EU, ok? On these issues, nessas questões, ok? Nós trabalharemos juntos com os países da União Europeia. Agora, é curioso e importante nós termos muita clareza que a nova diplomata ou chanceler, digamos assim, da União Europeia, tá certo? Da União Europeia, assumiu ali o seu papel, ok? E ela esteve presente nas reuniões, tudo bem? Mais embaixo aí no texto ele vai citar a presença, inclusive, da nova chefe da União Europeia, tá certo? Aliás, deixa eu só ver aqui em que ponto ele fala sobre a moça lá. Deixa eu ver aqui, né? Durante os 2 dias de encontro, os aliados da OTAN encontraram com a majestade, né, Sua Majestade o Rei Abdullah II da Jordânia. O objetivo aqui é discutir as questões do Oriente Médio, sudoeste da Ásia, ok? De maneira mais próxima ali e tal. Os ministros da OTAN também se encontraram com o ministro de Relações Exteriores aí da Ucrânia, que é o Andriy Sybiha, nós falamos aqui sobre isso, e com a ministra, né, no caso aí a Kaja Kallas, certo? A nova, certo? Alta representante aí da Ucrânia, do Conselho Ucraniano na na OTAN, né? Essa moça aqui, a Kaja Kallas, é ex-líder de um dos países bálticos, nós falamos aqui sobre isso, tá certo? E ela é a atual representante diplomática da União Europeia. E ela esteve presente ali justamente nas reuniões da OTAN para discutir justamente o modo como a União Europeia e a OTAN trabalharam em conjuntos para defender eventualmente a Ucrânia e assim por diante, ok? Nesta foto aí eu não estou enxergando essa moça não, gente, né? Não sei se ela não estaria na foto oficial, né? Porque aqui, esse aqui, salvo engano, é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, esse caboclo aqui, tudo bem? Aqui é o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, fica bem ao lado, né? Enfim, o secretário de Defesa americano também esteve presente, é o Lloyd Austin, tá? E a Kallas, eu não sei se é essa mulher aqui, né, gente? Certo? Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma participação da União Europeia de maneira cada vez mais próxima da OTAN, a fim de discutir as questões da guerra, tá? Bem, nós temos ainda que, vamos concluir aqui o documento, né, o que diz lá mais, né, aumentando aí para vocês lerem junto comigo, né? Temos lá o seguinte, certo? O Marco Rutte observou que o apoio contínuo à Ucrânia é uma prioridade, certo? O Marco Rutte observa, né, que o suporte para a Ucrânia é uma prioridade, certo? E ele fala ainda mais ali o seguinte, né? Uma prioridade garantindo que quando chegar a hora a Ucrânia possa negociar a paz a partir da força, tudo bem? A Ucrânia possa negociar a paz, né, através da força. O secretário-geral, não é, da OTAN aí,
diz que devemos fazer mais do que apenas manter a Ucrânia na luta, certo? Nós devemos fazer mais do que apenas segurar a Ucrânia na luta. Nós devemos fazer providências suficientes, né, apoio suficiente para mudar a trajetória nesse conflito de uma vez por todas, né? Ou seja, é a ideia de que nós temos que desculpem aí a tradução, né, em primeira mão aqui, né? Eu estou testando aqui esse tipo de abordagem com vocês, de pegar alguns documentos importantes e observarmos ali o que o documento diz na íntegra, né, sem o recorte da imprensa, né, para nós termos um acesso a uma fonte direta. O que você acha disso? É bacana nós termos acesso direto ali ao que foi dito pelo emissor e não pelo intermédio da fonte, enfim, né? Mas de qualquer maneira, para concluirmos, nós temos a OTAN, né, dizendo que tem que buscar algum meio de fazer a Ucrânia vencer a guerra e não somente se manter viva. Ou seja, não é mais uma ideia de que temos que ajudar a Ucrânia a se defender, é ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra. Ou seja, é diferente a abordagem, é diferente o cenário, conforme nós podemos concluir, tal, né? Aí nós temos a questão do Antony Blinken, ok, que se encontra com o secretário de Estado lá da Ucrânia, o Sibia, e discutem a questão energética, e o Blinken, e aqui eu trouxe, conforme vemos, o recorte a partir da imprensa, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos dizendo que a Ucrânia tem decisões difíceis a tomar sobre mobilização, né, adicional, ou seja, o que a gente vê é o secretário de Estado dos Estados Unidos cobrando que haja mais soldados da Ucrânia lutando na guerra, certo? Isto é crítico, porque mesmo com dinheiro, mesmo com as munições, é preciso ter pessoas na linha de frente para lidar com a agressão russa, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken, né? Ou seja, os Estados Unidos querem que mais pessoas estejam mobilizadas na guerra, certo? Aí o texto vai continuar, não sei o quê, e ele vai falar o seguinte, né, lá em Bruxelas, certo? Colocar pessoas mais jovens para lutar. Nós cremos, é necessário. Hoje, quem tem de 18 a 25 anos não está na luta, que é aquela história, não é que nós sabemos e conhecemos, de baixar a idade mínima para que haja soldados da Ucrânia lutando na guerra. E aí nós temos uma cobrança aqui do Blinken a respeito da Ucrânia, de que é necessário que haja mais pessoas engajadas na guerra, o que aumentaria, sem dúvida, a tragédia que é a guerra, conforme nós observamos. Há 3 dias, nós assistimos ao chanceler da Alemanha visitando a Ucrânia, e nessa visita ele foi a um hospital, pelo menos, e as pessoas no hospital, na condição de soldados, heróis da Ucrânia, que seja, mas mutilados, né, em decorrência da guerra. Então, que eu chamei a atenção com vocês aqui da face negra da guerra, não é? É uma face que, ao observarmos o comportamento de muitos torcendo aqui, a gente vê que, para lá, a guerra ela é sombria para quem a vive, mas ela até pode ser romantizada para quem a idealiza, né? Enfim, eu finalizo aqui com vocês, com esta reflexão. E no mais é isso, eu reitero a você que curta o nosso vídeo, compartilhe para as pessoas que gostam de geopolítica e estendo mais uma vez o convite a você a fazer parte da nossa comunidade geopolítica, certo? Para que você tenha acesso a um conhecimento exclusivo a respeito de tudo que ocorre no cenário internacional, para que você economize tempo na hora de entender o que está acontecendo, ok? E fique mais inteligente. O link está na descrição do vídeo, aproveite a nossa promoção de Black Friday, estendida até o dia 6 de dezembro de 2024, tá bom? Mas é isso, bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais, tchau pessoal.